Luísa aqui do Arena de Cristo para falar bem pouquinho sobre como que surgiu o teatro e como surgiu o teatro cristão. Então vamos lá. Bem, para a gente entender a história do teatro, né, do teatro que a gente faz hoje na igreja, a gente precisa estudar a história do teatro, né? O teatro, muita gente fala que surgiu na Grécia, mas na verdade o teatro ele é a primeira manifestação artística assim, de cada povo. Então, a gente pode falar que o teatro surge na primitividade, em tribos, com o uso de máscaras e adereços para se representar alguma coisa. O teatro ele tem muito a ver com processos de imitação, de repetição e rituais, tá? Que ritual é esse? Ritual de se repetir alguma coisa. Por exemplo, a gente imagina uma tribo, e hoje em dia ainda existem tribos, né? E eles têm os rituais deles, e um dos rituais, vamos dizer, seria de repente fazer uma homenagem a um guerreiro da tribo que morreu pela tribo, defendendo a tribo. Então eles vão reproduzir isso como? De repente usando a roupa que aquele guerreiro usava, usando as lanças, as armas daquele guerreiro, contando a história daquele guerreiro, como ele andava, do jeito que ele fazia para defender a tribo. Então isso é considerado, inclusive no livro, está no livro, né, da Bárbara Heliodora, Teatro Explicado aos Meus Filhos. Eu vou botar o livro aqui para você ver, ó. E esse livro, ele fala um pouco da história do teatro e ele faz essa citação do teatro na primitividade, sendo essa experiência de repetição, de ritual e de imitação, né? Imitar o guerreiro, imitar alguém que, que foi importante para aquele povo. Aí a gente sai daí e vai para a Grécia, que também é muito conhecido. Na Grécia, o teatro ele surge como procissões a deuses. É errado falar que teatro e religião não tem nada a ver, porque na maioria das histórias relacionadas ao teatro, ele surge justamente muito misturado com a religião. Então, na Grécia, ele surge como uma procissão, uma homenagem a um deus chamado Dionísio. Esse deus, ele era o deus, olha que interessante, totalmente ligado à agricultura, porque tinha a ver com a colheita, né? Então tinha as fases da lua, e quando chegava determinada época da colheita, né, eles agradeciam a esse deus, fazendo procissões com cânticos, com danças, e fazendo, com o passar do tempo, foram incluindo algumas movimentações. Então, primeiro se dançava, se cantava e fazia uma homenagem ao deus Dionísio. Com o passar do tempo, eles começaram a usar máscaras, Dionísio já não era mais a terceira pessoa, ele já era alguém que falava assim, eu sou Dionísio. E aí as pessoas começaram a reverenciar esses atores com máscaras, né, da tragédia e da comédia grega, que passavam a fazer essas manifestações, falando que agora Dionísio não é a terceira pessoa, agora sou eu o represento. Então, a gente tem aí o surgimento do teatro, gente, muito básico, tá? Na Grécia. Tem que se aprofundar muito mais para entender isso. Eu tô falando básico do básico. Então, em Roma a gente vai ver algo parecido. Na própria Bíblia a gente vê algo parecido, né? Referências a danças e a cânticos, a Deus. Isso é o teatro primitivo, tá? É o surgimento do teatro primitivo. É dessa maneira, com cânticos, com danças, com orações, procissões a um determinado Deus em agradecimento, enfim. O teatro cristão é contemporâneo, porque se a gente for pensar, o Brasil foi catequizado e por padres jesuítas que encenavam autos. Então, assim, como eu falei, gente, o teatro está sempre envolvido com religião. Mas falando mais para agora, assim, no último século, né, a gente tem uma referência bem legal do Davi, do teatrocristão.net, que ele falou para mim que acho que um dos primeiros textos apresentados no Brasil de teatro cristão foi o avô dele que escreveu. Eu acho que esse conteúdo está disponível no site dele. Eu vou pesquisar e eu vou botar o link aqui se tiver, porque eu lembro que ele comentou comigo isso e eu achei muito legal. Eu acho que é de 1950 e alguma coisa, se não for antes. Então a gente tem essa data aí de surgimento do teatro, talvez antes, talvez, né, depois. Temos a Jocum também, que começou com peças teatrais e pantomima na década de 60 no Brasil. E de lá para cá, vários grupos, né, teatrais surgiram, cresceram, né, levando a palavra de Deus como uma forma de interpretação das artes cênicas. E a gente tem
esse movimento do teatro cristão até hoje. O que é importante você saber sobre esse assunto? Primeiro teatro e religião se misturam sim. Se estudar um pouquinho de história do teatro, teatro universal, você vai ver que sempre teve entrelaçado com a religião. Quando a religião não queria mais saber do teatro, rompia, mas depois voltava, tá? Tanto é que tem essa coisa até do sagrado e do profano, do teatro profano, que era o teatro que não era feito com a intenção de falar acerca do sagrado, do divino, né? Então chamava de profano. E hoje em dia a gente vê ainda em muitas igrejas, infelizmente, muitos pastores não aceitando o teatro justamente por causa dessa questão do teatro profano. Porque durante um período, até na história do Brasil, o teatro ele meio que, assim, ele entrou numa decadência sexual, digamos assim, né? De teatros de revista, teatro com insinuações sexuais. Então as pessoas acham que é só isso, né? E não é. O teatro sempre esteve ligado à religião. A gente pode, sim, usar o teatro como uma ferramenta de evangelização, porque ele tem esse papel e ele cumpre muito bem esse papel quando ele é bem executado, quando é bem feito, quando é feito de coração, usando todas as técnicas que a gente pode usar, usando o nosso dom que Deus nos deu, usando a nossa unção, nosso talento, nós podemos fazer um teatro de qualidade. Então, esse é um pouquinho da história do teatro, né? Se você tiver interesse sobre esse assunto, você pode buscar na internet sobre o tema, tem muito conteúdo disponível para você se aprofundar na história universal do teatro. Tem o livro da Bárbara Heliodora, que eu já falei, que é o Teatro Explicado aos Meus Filhos, também fala sobre isso, e aí fala até na Idade Média, fala sobre a Europa, e até chegar no Brasil, sobre a história do teatro. E é isso, gente. Vamos estudar teatro, para fazer com excelência, para fazer com qualidade. O nosso público merece, o nosso Deus agradece. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado no seu ministério. Se você tiver alguma dica e alguma sugestão de tema para eu estar falando, trazendo aqui para vocês, deixa nos comentários. Deixa também seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos do grupo de teatro. Fala para eles do Arena de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.